Nós já tratamos em aulas anteriores do estudo do petróleo, falamos sobre o gás natural, sobre os impactos ambientais que os combustíveis fósseis propiciam, falamos sobre o uso de gás natural, carvão, biocombustíveis e agora nós vamos efetivamente resolver os exercícios desse módulo. Por gentileza, localize o seu módulo 12, apostila 4, Química 2 e me ajude a efetuar a resolução das seguintes questões. Vamos lá. Olha a primeira. A primeira questão que eu trago para você é uma questão do Enem. E ela diz assim: para compreender o processo de exploração e o consumo dos recursos petrolíferos, é fundamental a gênese e o processo de formação do petróleo, descritos no texto a seguir. Antes que eu leia, vamos lembrar aqui o que a gente estudou. Como é que se origina o petróleo? O petróleo se origina do acúmulo de matéria orgânica ao longo de milhões de anos, que são submetidos a temperaturas elevadas, a pressão elevada, são submetidos à ação de micro-organismos que vão sedimentando esse material e produzindo uma fonte de combustível não renovável. O texto não é esse, o texto diz assim: o petróleo é um combustível fóssil originado provavelmente de restos de vida aquática, acumulado no fundo dos oceanos primitivos e coberto por sedimentos. O tempo e a pressão dos sedimentos sobre o material depositado no fundo do mar transformaram esses restos em massas viscosas de coloração negra, denominadas jadida de petróleos. E esse tempo, meus amigos? Milhões de anos. Milhões. Então vamos lá. As informações do texto permitem afirmar que, vejamos a primeira, o petróleo é um recurso energético renovável em curto prazo em razão de sua constante formação geológica. Primeiro, não é recurso energético renovável. Segundo, curto prazo, nenhum nem outro. Curto prazo é o álcool, né, moçada? Que você pega, por exemplo, e consegue a curto prazo produzir o etanol, né? Porque você vai a cada ano, planta, colhe, explora essa fonte. Agora o petróleo em si, milhões de anos. Então a letra A, item falso. Vamos para a letra B. A exploração de petróleo é realizada somente em áreas marinhas. Não, pode ser feita em terras também. Não é só no mar. Tem mais nas plataformas continentais, sem dúvida, mas não é só lá. C. A extração e o aproveitamento do petróleo são atividades não poluentes, dada a sua origem natural. Pessoal, explorar petróleo é uma atividade não poluente? Implica em grandes riscos. Exploração de petróleo implica em grandes riscos ao meio ambiente. Letra D, na questão de número 1. O petróleo é um recurso energético distribuído homogeneamente em todas as regiões, independentemente de sua origem. Distribuição homogênea? Será que tem petróleo distribuído no planeta Terra de maneira homogênea? Claro que não, né? Se a gente for procurar onde é que tem maior concentração, você vai ter que dar para o Oriente Médio. Não só essa alternativa é errada, como não existe geologicamente essa distribuição. Então, por eliminação, meus amigos, não precisa mais responder, né? É a letra E. Vamos analisar o que ela diz? O petróleo é um recurso não renovável em curto prazo, acabamos de comentar, não é renovável e demora milhões de anos. Explorado em áreas continentais de origem marinha ou em áreas submarinas. Resposta à questão número 1, letra E, questão do Enem. Insisto, o assunto química ambiental é muito explorado no Enem. Questão de número 2. Do ponto de vista ambiental, uma distinção importante que se faz entre os combustíveis é se eles são ou não provenientes de fontes renováveis. Petróleo é fonte renovável? Não. Petróleo é não renovável. Petróleo é uma fonte poluidora. E essa fonte não renovável, ela se dá um ciclo de milhões de anos. Ao contrário, por exemplo, do álcool, né? O álcool demora um ano ali, você já tem produção de etanol novamente. Então vamos lá. Letra A. Pela diferença nas escalas de tempo de formação das fontes, sem dúvida. Período geológico, no caso do petróleo, e anual, no caso da cana. Certíssimo. A cana demora um ano para a sua produção e o petróleo, milhões de anos. Resposta à questão número 2, letra A.
Outra do Enem, questão 3. A idade da pedra chegou ao fim, não porque faltassem pedras. A era do petróleo chegará igualmente ao fim, mas não por falta de petróleo. Bom, a gente sabe que os problemas provocados pela utilização do petróleo obriga que nós, como seres humanos, temos que buscar fontes alternativas de energia. Por quê? Porque com o passar do tempo, a demanda de energia nossa aumenta muito. Então, o que é que a gente precisa? Fontes alternativas. Não dá para a gente se manter somente pautado na distribuição não homogênea de petróleo no planeta Terra, né? Não dá. Somente essa fonte não é suficiente. Considerando as características que envolvem as matérias-primas citadas no texto, em diferentes contextos históricos e geográficos, é correto afirmar que, de acordo com o autor, exemplo do que aconteceu na Idade da Pedra, o fim da era do petróleo estaria relacionado a quê? Se nós fôssemos fazer uma relação ao fim da era do petróleo, poderíamos citar que nós estamos buscando fontes alternativas, tentando nos livrar da dependência dos derivados de petróleo. Essas fontes alternativas permitem nos afirmar que a gente vai ter novas matrizes. Isso aqui vai dizer para nós o seguinte: você pode até ter ainda petróleo nas plataformas continentais, em algum local que não seja no fundo do mar, mas que nós vamos, com o passar do tempo, quando a gente conseguir adquirir essas novas fontes menos poluentes e mais eficientes, a gente vai deixar o petróleo de lado, sem dúvida. Não vai ser, quando eu digo deixar de lado, não vai ser mais a referência como fonte de energia. Então vamos às alternativas. A redução e ao esgotamento das reservas de petróleo. Não foi isso que ele quis dizer. Ele quis dizer que nós íamos deixar de utilizar, não que fosse acabar. B, ao desenvolvimento tecnológico, certo, e a utilização de novas fontes, sem dúvida. Resposta da questão número 3 seria a letra D. Vamos ver as outras. Letra C. Ao desenvolvimento dos transportes e ao consequente aumento do consumo de energia. Não. O que a gente está vendo hoje é alguma coisa de maior racionalidade. Procurar, por exemplo, transportes que permitam menor consumo de energia, transportes coletivos, ao invés de não utilizar transporte de maneira individualizada. Letra D. Ao excesso de produção e a consequente desvalorização do barril de petróleo. O valor do barril de petróleo é uma coisa muito inconstante, né? Tem determinados momentos que atinge patamares elevados, às vezes baixa, não é em função disso não. E a letra E, a diminuição das ações humanas sobre o meio ambiente. Então, resposta aqui da nossa questão número 3, a letra B. Trazendo aqui a questão número 4, a questão muito longa, que fala também sobre essa história de biocombustíveis. Mais uma vez o Enem, eu alerto o tempo inteiro para você. O Enem gosta muito disso, tá? Os biocombustíveis de primeira geração são... Vou anotar bem aqui do lado. Quem são os biocombustíveis de primeira geração que citado no texto? Vamos lá. Soja, milho, cana-de-açúcar, e sua produção ocorre por meio da fermentação. Tá, vamos analisar depois o restante do texto. Biocombustíveis derivados de materiais celulósicos ou biocombustível de segunda geração, ó. Biocombustíveis derivados de material celulósico ou biocombustível de segunda geração, coloquialmente chamado de gasolina de capim, são aqueles produzidos a partir de resíduos de madeira, como por exemplo, resíduo de madeira, pó de serra. O que mais, Max? Palha de milho, palha de trigo. De onde é que você está tirando isso? Do texto. É porque é bom você organizar para poder entender depois o que o autor está querendo de você. Capim. Tudo isso aqui seria a segunda geração de fontes de biocombustíveis. Crescimento rápido e se apresentam como alternativa para os problemas enfrentados pelo de primeira geração, já que as matérias-primas são baratas e abundantes. O texto mostra um dos pontos de vista a respeito do uso dos biocombustíveis.
na atualidade, os quais? Vamos ver aqui o que é que a gente pode chegar à conclusão. São matrizes energéticas com menor carga de poluição para o ambiente e podem propiciar a geração de novos empregos. Entretanto, para serem oferecidos com baixo custo, a tecnologia da degradação da celulose nos biocombustíveis de segunda geração deve ser extremamente eficiente. Vamos analisar de novo. São matrizes energéticas com menor carga de poluição? Sim. Podem propiciar a geração de novos empregos? Sim. Para serem oferecidos com baixo custo, a tecnologia da degradação da celulose e dos biocombustíveis deve ser eficiente? Sim. Essa é a resposta à questão número 4. Analise de maneira fragmentada a afirmação e você vai encontrar a resposta. A letra B diz, eu vou analisar, todas elas estão erradas. Oferecem múltiplas dificuldades, pois a produção é de alto custo. Acabamos de ver no texto que são matérias-primas baratas e abundantes. Sendo de segunda geração, quem é a segunda geração? Resto de madeira, talha de milho, capim, palha. Sendo de segunda geração, são produzidos por uma tecnologia que acarreta problemas sociais, sobretudo decorrente do fato de a matéria-prima ser abundante e facilmente encontrada, o que impede a geração de novos empregos. Mesmo sendo fácil de encontrar, ela vai gerar, não vai impedir gerar novos empregos, muito pelo contrário, ela vai gerar. Sendo de primeira e segunda geração produzidos por tecnologia que devem passar por uma avaliação criteriosa quanto ao uso, pois uma enfrenta o problema da falta de espaço para o plantio de matéria-prima e a outra impede a geração de novas fontes de emprego. De jeito nenhum. Duas afirmações erradas numa só alternativa. E por último, podem acarretar sérios problemas econômicos e sociais, pois a substituição do uso de petróleo afeta negativamente toda uma cadeia produtiva. Que absurdo. Em que exclui diversas fontes de emprego nas refinarias, postos de gasolina e transporte de petróleo. Questão de número 5. Outra questão abordada pelo Enem. No Brasil, o sistema de transporte depende do uso de combustíveis fósseis de biomassa, cuja energia é convertida em movimento de veículos. Para esses combustíveis, a transformação de energia química em energia mecânica acontece. O que é que a gente pode lembrar? Que a gente está se referindo aqui a combustão de quê? A gente está se referindo à combustão de hidrocarbonetos. Essa combustão de hidrocarbonetos gera energia, não gera? Gera. Essa combustão de hidrocarbonetos gera energia. E essa energia gerada vai fazer o quê? Movimenta os veículos. O que é que permite esse movimento? Os gases que são produzidos. Veja que a gente responde as questões sem precisar decorar. Tudo uma utilização de bom senso e prestar atenção nos textos. Vamos lá. No Brasil, o sistema de transporte depende do uso de combustíveis fósseis e de biomassa, cuja energia é convertida em movimento de veículos. Para esses combustíveis, a transformação de energia química em energia mecânica acontece como? Combustão de hidrocarboneto, ou seja, reagir com o gás O2, vai produzir ou gerar energia, e essa energia gerada vai fazer o quê? Movimentar os veículos por meio de gases. Então vamos para as alternativas. Letra A. Na combustão, que gera gases quentes para mover os pistões no motor. Pronto, essa é a resposta.